Meu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Nas palmas, irmãos, bonito. Leva a nossa mão, Senhor. Se o vento é forte, Se o vento é forte e profunda, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Faz isso tudo, coopere para o meu bem. Faz isso tudo, coopere para o meu bem. tu fazes tudo. Faz isso tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Não! Isso não é para você. Pegue esse, você vai gostar. Pare! Isso é para os fracos. Essa comida é para os fracos. Não. Isso.
Ei, você não me entendeu, pare nisso. Não. Isto, coma, deleite-se do prazer. Coitada de você. Isto, continue. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim da viração do dia. Pegar em tuas mãos e voar nesse nova terra. As pessoas que estão orando pela vida do Henrique, grande seminarista, Pedro, está pensando no mulher, o Senhor com certeza estará usando ele tremendamente para trazer a palavra aos nossos corações. Senhor nosso Deus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos e neste momento pedimos que o Senhor venha tocar os lábios do Ayrton, para que ele possa ser usado tremendamente pelo Senhor. Que ele possa estar falando de forma simples, para que todos nós possamos entender, mas de forma poderosa, da autoridade do Espírito Santo de Deus, para transformar os nossos corações e as nossas vidas. Em nome de Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém. Te convidar a abrir sua Bíblia em João 8. João capítulo 8, a partir do versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo.
Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher ela foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma boa base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Irmãos, esse texto aqui ele traz algo bem parecido com o teatro que a gente fez. Eu até fiquei um pouco nervoso porque esse teatro é muito forte para mim, quando eu olho para uma cena de Jesus tendo que entregar o seu filho por causa do nosso pecado. Isso está muito longe do que foi a verdade. Está muito longe. O teatro que a gente faz, por mais que a gente se esforce para fazer, está muito longe. Está muito longe daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Jesus pagou o preço por nós. Quando você olha para a história desse teatro, você vê que essa menina, no início, ela começou no jardim. Deus fez um jardim para ela, mas ela foi se afastando desse jardim. E as escolhas dela levaram ela para um outro lugar. E a nossa vida é assim também. A nossa vida é feita de escolhas. É como se cada manhã você recebesse uma caixa vazia. Deus te desse uma caixa, mas ela está vazia. E é você que escolhe o que você quer colocar dentro dessa caixa. E aí no final do dia essa caixa vai estar cheia. Ela pode estar cheia das coisas que agradam a Deus, ou pode estar cheia de coisas que desagradam a Deus. Como a vida dessa mulher do texto também é muito parecido. Então, quando a gente olha aqui para esse texto, irmãos, a gente aprende várias lições. Mas eu creio que a principal delas é que Deus quer ter um relacionamento com a gente. Eu creio que a principal lição que a gente aprende desse texto aqui é a perspectiva de Deus com relação à vida. Qual que é a perspectiva de Deus com relação à vida? É a perspectiva de que nós tenhamos um relacionamento com o Pai, assim como Jesus teve. E eu queria trabalhar um pouquinho com vocês, então, essa manhã. Versículo 1, ele diz o seguinte, 1 e 2, fala que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde o povo se reuniu ao seu redor e ele se sentou para ensiná-los. A gente vê que Jesus ele teve uma escolha. Qual foi a escolha de Jesus? Passar a noite no templo. E aquela noite de Jesus orando, buscando a Deus lá no alto da montanha, orando, buscando um relacionamento com Deus, aconteceu e daí depois amanheceu para Jesus. E o que aconteceu quando amanheceu para Jesus? Aconteceu que as pessoas vieram ouvindo. O resultado da busca de Jesus, um relacionamento com Deus, fez com que as pessoas viessem a ouvir Ele. O mesmo não aconteceu com a mulher. Porque enquanto Jesus ele escolheu estar orando, buscando a Deus, a mulher escolheu estar pecando no mesmo tempo. E aí amanheceu também para a mulher. Só que o amanhecer da mulher foi um amanhecer diferente do amanhecer de Jesus. Por quê? Porque o amanhecer da mulher é a perspectiva humana a respeito da vida, enquanto que o amanhecer para Jesus é a perspectiva de Deus com relação à vida. Eu queria pensar então com você um pouquinho sobre a oração, sobre essa questão de você ter um compromisso com Deus de oração, sobre essa questão de você ter relacionamento com Deus. A oração ela é a essência do Evangelho. Tem gente, irmãos, que acha que a essência do Evangelho é trabalho. Mas não, seres para o trabalho Deus já tinha criado que eram os anjos. O que Deus ele quer como essência do Evangelho, o que tem na essência das Escrituras para a gente, é relacionamento com o Pai. E o fato de você dizer que
a essência do Evangelho é relacionamento com o Pai, não quer dizer que você não vai trabalhar, porque aquele que trabalha, aquele que se relaciona bem, faz o trabalho bem feito também. Um dos homens que eu já citei aqui, inclusive uma vez, que mais trabalhou na obra do Evangelho, um missionário chamado Jim Merritt, ele morreu por causa do Evangelho, mataram ele por causa do Evangelho. E ele foi um dos homens que mais trabalhou, e a frase que ele falou foi a seguinte: nós devemos largar tudo aquilo que nós não podemos segurar, para segurar firme aquilo que nós não podemos perder. Então, a nossa vida muitas vezes é assim. A gente quer segurar tantas coisas, como essa mulher aqui, como a menina do teatro, a gente quer segurar tantas coisas nas nossas mãos, mas o importante não é segurar as coisas, o importante é a gente deixar elas, para a gente não perder aquilo que a gente deve segurar, que é o nosso relacionamento com o Pai. Isso a gente não pode perder. Você pode perder tudo na vida, menos o seu relacionamento com Deus, porque isso é a essência do Evangelho. Então, quando você olha para esse texto aqui, você vê isso, você vê Jesus se relacionando com o Pai, e o resultado disso aconteceu pela manhã. Quando você olha para a Bíblia, você vê, por exemplo, Daniel. Daniel foi um homem de oração. Ele nos ensinou que se você tiver relacionamento com o Pai, relacionamento com Deus, você pode mudar uma nação. Daniel mudou a Babilônia. Quando você olha, por exemplo, a vida de Moisés, Moisés era um homem que tinha profundo relacionamento com Deus. Quando você olha para Moisés, você vê que ele sai do seu arraial pela manhã, a Bíblia está lá, o arraial está aqui, ou seja, toda a cidade está ali, e a Bíblia fala que ele saiu, foi para um lugar deserto. E ele sai e ele levava a tenda dele, e ele chegava lá e ele armava a tenda, para fazer uma tenda de oração. Então, Moisés é como se fosse mais do que o prefeito, é como se fosse o presidente de uma nação, porque eram milhares de pessoas. Ele podia pedir para qualquer um pegar a tenda para ele, levar lá e armar, e ele só ia lá orar, mas não, Moisés, ele pegava a tenda, saía do arraial, pegava a tenda, levava no braço, chegava lá, fincava os paus, arrumava a tenda, e a Bíblia diz que depois que Moisés entrava dentro, ele fechava a porta, e depois que ele fechava a porta, Deus vinha e falava com ele face a face. Face a face. Mas por quê? Porque Moisés tinha esse compromisso. Muitas vezes nós queremos orar em casa, buscar a Deus, mas a gente deita e fala: Senhor, abençoa meu dia. Se tocar o celular, a gente vai atender o celular para depois orar. A gente não tem esse temor de Deus. Então, quando você olha para a vida de Moisés, a gente aprende, por exemplo, um princípio básico, que no encontro, quando a gente marca um encontro com Deus, Deus nunca chega primeiro. É sempre a gente que chega primeiro. A gente chega primeiro, arruma o lugar, prepara tudo e fala: agora eu estou aqui só para ouvir o Senhor. E aí Deus vem e fala conosco. Porque, irmãos, nós temos uma perspectiva errada. É isso que eu queria comentar. Nós temos uma perspectiva errada a respeito da oração. Quando você fala em oração, você acha que é algo chato, algo cansativo, algo pesado. Mas não. Oração é algo prazeroso, é algo... O que é oração? Oração é o que aconteceu no teatro. Oração, quando você tira o tempo para orar, é como se você voltasse e entrasse naquele jardim de Deus que Deus preparou para você. Sabe aquele jardim que Ele preparou para a menina naquele início? É tudo dela. Oração é isso. Quando a gente tira o tempo para orar, a gente sai da nossa condição e entra no jardim de Deus. E aí Deus fala conosco, nos dá alguns presentes. E a vida, ela é assim. Na Bíblia, quando você vê vários exemplos, como citei o de Moisés, o outro que eu queria comentar rapidinho é o exemplo de José. José, ele nos ensina que nos momentos difíceis da vida, só homens de oração e mulheres de oração é que conseguem governar. Porque Faraó estava governando na época de José. Ele governava, mas quando veio a crise, quem que teve que governar? Foi José. Um homem que tinha relacionamento com Deus, um homem que buscava a Deus. E na sua casa, na minha casa, não é diferente. Sabe, Faraó pode até governar no momento de paz, no momento de alegria, no momento onde está tudo certo, mas no momento de crise, só homens e mulheres de oração que podem governar. Na sua casa é assim também. Para todos nós vem a crise, vem a luta, vem a dificuldade. Se a gente não for uma pessoa que tenha compromisso com Deus, que aprenda a entrar nesse jardim de Deus, para desfrutar aquilo que Deus tem para nós, num relacionamento, a gente não vai conseguir enfrentar os momentos de crise da nossa vida. Então eu queria dizer para você que orar ela é a essência do Evangelho. É a essência. Se a gente não orar, a gente perde o melhor que Deus tem para nós.
Quando a Bíblia fala que lá no início, Deus criou o mundo, Deus vinha toda tarde bater um papo com Adão. E começava a conversar com ele, batia um papo, era bater um papo. Não é um monólogo, né? Que eu falo, tem gente que olha assim, fala, acabou de falar, vai embora. Não. Oração é de dois. Você fala, Deus te ouve. Aí Deus fala e você ouve. Era assim com Adão. Então Deus vinha, conversava com Adão. Adão saía dando risada, todo feliz, provavelmente, todo impactado com aquela conversa com Deus. E é isso a essência do Evangelho. É isso que Deus tem para nós. Então, orar é você ter essa perspectiva de entrar no jardim de Deus e ouvir o que Deus tem para falar para você. Vou contar um exemplo. Uma vez eu estava em casa e eu estava lendo a Bíblia. E aí eu li um texto e chegou numa partezinha no final, eu não entendi. E aí eu falei, brincando assim com Deus, mas falei sério ao mesmo tempo. Falei, Deus, ô Jesus, não entendi esse texto aqui. Por que esse texto está na Bíblia? Me explica, quero entender esse negócio. E aí, eu não esquentei com aquilo. Fui jantar, jantei, depois fui para o meu quarto, orei. E aí fui dormir. Só que antes de dormir eu estava lendo um livro. Eu tinha deixado marcado numa página. Quando eu abro o livro para ler, adivinha qual texto que o autor está explicando? Bem aquele pedacinho que eu tinha pedido para Deus. Bem aquele pedacinho. Aí eu dei risada. Deus, Jesus, isso era maravilhoso mesmo, né? E aí naquele livro eu explicava tudinho aquele pedaço daquele texto. Um outro exemplo. Eu trabalho numa livraria evangélica, na Luz de Vida. E aí tinha um rapaz que ficou na portaria lá, cuidando uma hora. E ele estava lá e ele falou para mim, eu estava lá sentado e eu falei para Deus assim, Deus, estou com vontade de comer algo doce hoje. Algo doce, sabe? Algo gostoso, algo doce. Mas ele falou brincando com Deus, né? Orando ali sozinho. Ele estava sentado na cadeira, deu 5 minutos. Veio uma cliente, entrou no estacionamento. De repente ela subiu para ir para a loja e perguntou para ele, você gosta de caqui? Aí, sem entender, né? Eu gosto. Ela, Deus mandou dar esse caqui para você. Deu um caqui para ele. Aí ele pegou o caqui, ele não lembrava da oração. Ele pegou, cortou e começou a comer. Quando ele foi comer o primeiro pedaço, ele falou que era o caqui mais doce que ele já tinha comido na vida dele toda. Então, isso são pequenas experiências. Por quê? Orar é ter pequenas experiências com Deus. Começa assim, com pequenas experiências com Deus. Mas a gente tem que aprender a fazer isso, reaprender a fazer isso. Né? Porque Deus ama conversar com a gente. Deus ama se relacionar com a gente. Por isso, orar é a essência do Evangelho. Se eu fizesse uma pergunta aqui, que não temos criança, mas se eu fizesse uma pergunta para alguma criança aqui, se você tivesse 24 brinquedos, daria um para Jesus? Provavelmente a criança diria que sim. Se eu fizesse para os adolescentes, se você tivesse 24 skate, daria um para Jesus? Para os jovens, se você tivesse 24 PlayStation 4, daria um para Jesus? Para os homens, se você tivesse 24 pares de sapato, daria um para Jesus? Para as mulheres, 24 bolsas, daria um para Jesus? Provavelmente todas as respostas seriam sim. Todas. Então por que é tão difícil para nós, irmãos, dar 1 hora do nosso tempo para Jesus? É tão difícil dar 1 hora, você falar, agora essa 1 hora eu não vou fazer mais nada, eu vou sair daqui e vou entrar no jardim de Deus. E Deus está lá te esperando no jardim. Está te esperando. Só que é difícil para a gente dar essa 1 hora para Jesus. Quando nós oramos, irmãos, nós sempre perdemos alguma coisa. Sempre. Sabe, quando você ora, você perde o Jornal Nacional. Quando você ora, você perde um tempo com a sua família. Quando você ora, você perde horas de sono. Sempre. Sempre a gente vai perder alguma coisa. Só que essa é uma perda que Deus se agrada. Essa é uma perda que a Bíblia diz que aquele que perder, esse é que vai ganhar. Aquele que perder sua vida por amor de mim, ou seja, aquele que perder sua vida, perder o seu tempo, abrir mão de algumas coisas para gastar um tempo comigo, esse é o que vai ganhar. Esse é o que vai ganhar. Então essa é a primeira perspectiva da Bíblia nesse texto. A perspectiva de um relacionamento com Deus. Não é chato, não é pesado. Orar é a coisa mais prazerosa que tem, porque orar é entrar no jardim de Deus e desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Quando nós oramos, nós saímos de uma posição de consumidor para uma posição de provedor.
E é isso que Deus tem para cada um de nós. Deus quer que a gente deixe essa posição de ser apenas um consumidor para ser um provedor. Porque provedor abençoa e consumidor não. Então essa é a primeira perspectiva desse texto, no versículo 1 e versículo 2. Só que o texto continua. Ele diz o seguinte, do 3 ao 5. Ele diz que os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-a ficar em pé diante de todos. Do 3 ao 5, ele vai dizer que eles colocaram essa mulher. Por quê? Porque da mesma forma que Jesus ele tinha essa perspectiva com relação à vida, essa perspectiva de oração, de busca com Deus, de relacionamento com Deus, da essência do Evangelho, essa mulher, ela passou a noite oposta, passou a noite pecando. Ela tinha perspectiva humana. E qual que é a perspectiva humana? É diferente, não é de relacionamento com Deus. A perspectiva humana é de relacionamento com o pecado. Nós gostamos de pecar, porque o pecado é gostoso. Se fosse chato, ninguém queria. Se fosse igual tomar uma injeção, ninguém ia querer pecar mais. Mas não, pecar é gostoso, nós temos essa perspectiva, porque isso está dentro de nós, na nossa carne. Então, quando você olha para a mulher, você vê que amanheceu também para a mulher. Provérbios 11, 21 diz assim, que é certo que o homem mau não ficará sem castigo. E essa mulher, ela foi pega. E a Bíblia fala que o salário do pecado é amor. Opa! O salário do pecado é paz. Não. O salário do pecado é alegria. Não. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E o que eu queria destacar aqui é que isso não aconteceu do nada. Sabe? Nós temos a tendência muitas vezes de olhar apenas para o fruto. Mas isso não aconteceu do nada. Essa mulher não acordou e falou assim, hoje eu vou pecar. Ninguém acorda e fala assim, não, hoje eu decidi, eu vou roubar. Não, isso vai acontecendo aos pouquinhos. Porque o pecado é assim, o pecado ele cega a nossa visão, o pecado ele é sutil. Essa mulher com certeza, ela sabia que a pena da morte, a pena que ela teria por adultério era a morte. Era uma lei. Mas o pecado foi cegando a visão dela, cegando o entendimento dela. O pecado faz isso com a gente, cega o nosso entendimento, a nossa visão, a nossa razão. E a gente começa com um pecadinho. É o que eu costumo dizer, ninguém tropeça numa montanha. Né? Ninguém tropeça numa montanha, você tropeça em pedrinhas pequenas. O pecado é assim, começa devagarinho, vai entrando, e você vai perdendo a consciência, você vai mudando os seus valores. Tem um estudo, irmãos, em cosmovisão que faz uma ilustração bem legal. Ele faz assim, ele imagina uma árvore. A árvore tem a raiz, o caule, os galhos e os frutos. Então ele faz o seguinte, a raiz é aquilo que você crê. Né? O caule é os seus valores. Os galhos, o seu comportamento e os frutos da consequência. Então o que acontece? Se a pessoa ela crê no dinheiro, o que é crer no dinheiro? É se relacionar com o dinheiro. Não é só dizer assim, eu creio no dinheiro. Não. Mesma coisa com Jesus. Tem gente que fala que crê em Jesus, mas crer mesmo é você se relacionar, conversar. Então uma pessoa que crê no dinheiro, ele busca tudo no dinheiro, a raiz é o dinheiro. Consequentemente o caule, que são os seus valores, vai ser em função do dinheiro. O seu comportamento vai ser em função dos seus valores, também dinheiro, comportamento do dinheiro. E os seus frutos vai ser dinheiro. Você pode até ganhar dinheiro, mas você vai perder muita coisa. Consequentemente, se for ao contrário, se a pessoa, a crença dela na raiz for, a pessoa crê em Jesus, ou seja, ela se relaciona com Jesus. Então, ali o caule vai ser os seus valores, vão ser valores pautados na Bíblia que Jesus ensinou. Consequentemente, seu comportamento, que é os galhos, vai ser comportamento pautado nos seus valores bíblicos. E os seus frutos vão ser frutos que agradam a Deus. Então esse é um ensino de cosmovisão que mostra que muitas vezes nós olhamos só para o fruto, mas a gente não vê o que aconteceu lá na raiz, lá atrás. E o que acontece na raiz aconteceu com essa mulher? Porque assim, a raiz é a sua crença em Deus. Essa mulher, ela começou a se afastar de Deus. E toda vez que nós se afastamos de Deus, se afastamos da nossa raiz, nosso relacionamento com Deus, de entrar nesse jardim de Deus, a gente se aproxima do pecado. O pecado está aqui. Cada vez que você escolhe se afastar de Deus, você se aproxima do pecado.
Não lembro quem pregou uma vez, que ele falou o seguinte: tem gente que chega e pergunta para você, isso é pecado? E aí, esse pastor ele falou assim: eu não falo mais se é pecado ou não é pecado. Por quê? A pessoa quer saber se é pecado, porque se eu falar que ela vai imaginar uma linha aqui, ó. Então, vamos supor, essa linha para cá é pecado, para cá não é. Então, a pessoa sabe que a linha do pecado está aqui, ela vai chegar bem aqui, ó. Vou ficar aqui, porque aqui não é pecado, né? De vez em quando dá uma... Mas a ideia da gente é o seguinte: se você sabe que a linha do pecado é aqui, o que você faz? Você fica o mais longe possível dessa linha. Não fica perto, porque você sabe que vai te levar para o buraco. Foi o que aconteceu com essa mulher. Então, irmãos, o que muda dentro de nós é que nós vamos nos afastando do nosso relacionamento com Deus, nos aproximando do nosso relacionamento com o pecado, como aconteceu com essa mulher. E aí o pecado traz valores corrompidos, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, e os valores que tem no mundo são valores corrompidos, valores falsos. E aí nós entramos nesses valores. Tem um texto que ele fala de 3 armadilhas. 3 armadilhas que o mundo coloca para nós. E a gente sempre cai nelas. Esse texto diz assim: pois tudo que há no mundo, primeira armadilha, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, segunda armadilha, e a soberba da vida, terceira armadilha, não vem do Pai, mas é do mundo. Ou seja, do mundo porque o próprio dono desse mundo implantou, desse mundo sistema implantou. Então ele diz que a cobiça da carne é a primeira armadilha. Tem um texto em Gálatas 5,17 que diz assim, ele fala: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, a cobiça da carne é tanto em nós, irmãos, que a gente quer fazer o bem e a gente acaba fazendo o ruim. Que a nossa carne quase nos obriga a fazer o mal. E isso acontece quando a gente se afasta de Deus. E tem a cobiça dos olhos, que é aquilo que a gente vê. Sabe, você está passando num shopping, você vê um celular que passou na TV, que ficaram martelando para você que se você não tiver aquele celular, você nunca vai ser feliz na sua vida. Então você olha para aquilo: eu preciso. Cobiça dos olhos. Né? Quando a Eva olhou para o fruto, cobiça dos olhos. Teve um dia, irmãos, na semana passada, eu sempre vou trabalhar e eu paro numa panificadora para tomar café. Eu cheguei na panificadora, aí na hora que eu entrei, eu sempre sento do lado esquerdo, assim. Aí na hora que eu fui sentar, tinha uma moça sentada. Sabe aquela percepção, né? Que você já percebe como está a vestimenta da moça? Aquela moça que estava com aquela micro saia, né? Aquela famosa saia arame farpado, que protege a propriedade, mas não tira a visão de quem está olhando de fora. Né? Aí você vê, e eu entro, você já percebe. O que eu fiz? Na hora eu virei para o outro lado. E aí eu lembrei de um pastor que falou que uma vez aconteceu isso com ele estava na rua, viu uma pessoa na frente dele, ele virou e olhou para a parede. Ficou olhando para a parede, a pessoa passou e depois ele continuou andando. Eu lembrei disso. Aí fiquei olhando, aí graças a Deus, Deus é misericordioso, né? Colocou uma visão bonita na minha frente ali, que era do Guaranaquate e um sanduíche. Mas é a cobiça dos olhos, nós temos que cuidar, irmãos. Isso nós podemos fazer, isso eu podia fazer, olhar para o outro lado. Porque o que acontece? Você dá uma olhadinha, pronto, tua carne já vai mexer com você. Né? Então a gente tem que cuidar com isso. Soberba da vida, que é a terceira armadilha, que é a questão da justiça própria. Eu já contei aqui, acho que uma vez, eu fui comprar um CD e ele estava riscado. E aí, aquele dia, eu posso, por experiência própria, dizer assim que, irmãos, nós fazemos muita besteira. Porque eu estava no primeiro ano da faculdade. Mas não importa como você está. Se você se afastar do teu relacionamento com Deus em algum momento, o diabo vai te pegar. Ele vai ali puxar a tua carne para o pecado. É a cobiça da carne. E aí o que aconteceu? Eu comprei esse CD, levei para casa, o CD estava arriscado, não funcionou. Voltei lá para trocar. Voltei, cheguei outro dia, o rapaz falou assim: não vou trocar. Daí, pensa que o baixinho não cabe, né? Aí eu cheguei: como assim não vai trocar? E aí ele falou: não vou trocar. Eu falei: mas está arriscado, né? Eu paguei. Daí, não vou trocar. Ele falou: então devolve o dinheiro. Também não vou devolver. Ele falou. Eu falei: não, você vai ter que devolver o dinheiro. Eu
paguei, eu só tinha que 10, acho que era 15 reais, eu só tinha que ir lá, né? Eu paguei, eu vou querer de volta, meu dinheiro. Não vou dar, e a gente começou a discutir. E aí, sei que a gente começou a discutir, eu cheguei e falei, então tudo bem, você quer essa, né? Falei um palavrão lá, e aí peguei, quebrei o CD e joguei pra ele. Assim, bem bravo, né? Aí joguei e saí. Eu falei, então fica com isso aí. E saí. E eu saí quando eu cheguei de razão. Porque é soberba da vida. Eu saí, irmãos, eu estava cheio de justiça própria. Não. Para mim está tudo certo. Né? Eu comprei, eu fui injustiçado. Porque o CD não estava funcionando. Eu fui injustiçado. Paguei e não me devolveram o dinheiro. Eu estou certo. E aí quando eu saí, o Espírito Santo ele espera um pouquinho, né? Aí quando eu saí, dobrei a esquina, saí, comecei a andar, esperou um pouquinho. De repente o Espírito Santo, bonito, né? Agora vai para a faculdade teológica, aprender, seminário, né? Bem assim, mas na hora veio aquela voz assim na minha mente. E aí eu, nossa, o que eu fiz assim, coloquei a mão na cabeça? Que burro que eu sou, né? Daí na hora o Espírito Santo já mexe com você. Daí o Espírito Santo fala assim, ó, não foi para isso que eu te criei. Não foi para isso. Né? E aí o que acontece? Irmãos do céu, tem uma pessoa que é a pessoa mais maravilhosa da nossa vida, mas também é a mais chata, que é o Espírito Santo. Ele é o mais maravilhoso porque ele mostra todo o nosso pecado, tudo que a gente faz errado, nos ajuda a entender a Bíblia, mas ele é o mais chato, porque ele quer que a gente ande certo. Naquela noite, eu não consegui assistir a aula, voltei para casa, não consegui dormir, aí tive que trabalhar outro dia, não consegui trabalhar direito, e aí, só à tarde, quando eu voltei lá, é que eu senti paz. E aí eu voltei lá, e na hora que eu cheguei lá, na banca, o rapaz se assustou, né? Ele pensou, ixi, agora o cara veio, esse baixinho veio armado aqui, né? Aí eu cheguei, ele já ficou meio assim, paralisado. Aí eu cheguei e comecei a falar com ele. Falei, olha, me desculpe, eu vim aqui para te pedir perdão por isso que eu fiz. Eu não fui criado para isso. Eu sei que você é trabalhador, que você está aqui trabalhando, e que você não merecia ouvir o que eu te falei. Então eu queria te pedir perdão. Me desculpa mesmo por ontem, eu estava muito nervoso, não sei o que aconteceu. E daí ele falou assim, ele ficou espantado, ele falou assim, não, tá tudo bem, tranquilo, isso acontece e tal, né? E daí a gente começou a conversar. Eu levei para ele uma Bíblia, que ele tinha comprado para ele de presente, um CD com Evangelho, e eu falei para ele assim, que não fique o exemplo ruim que eu te dei ontem, mas que fique o exemplo bom que eu estou te dando hoje. Estou te dando a palavra de Deus, que você abençoe você, sua família, o CD, que Deus possa falar através desse CD com você. E aí ele agradeceu, a gente se cumprimentou super bem e eu fui embora. Mas assim, irmãos, por que eu fiz isso? Antes, porque a soberba da vida, ela nos enche de justiça própria. A soberba da vida faz isso com a gente. Então, a nossa carne ela nos engana. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Essa mulher foi enganada e aconteceu isso com ela. Então, essas duas primeiras ideias que eu queria passar aqui é a ideia de você ter um relacionamento com Deus para você não ter um relacionamento com o pecado. Porque o pecado faz de nós pessoas irracionais. O pecado, se fosse colocar uma tradução, eu colocaria que a gente seria desumanizado. Né? O pecado faz isso com a gente, ele desumaniza a cada um de nós. Mas aí o texto ele continua e ele diz assim que, do versículo 6 ao versículo 8, ele fala assim que esses que trouxeram a mulher para Jesus, eles usavam isso como uma armadilha para acusar Jesus. Mas diz que Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo na terra. E aqui a gente aprende pelo menos duas lições. A primeira é que a última palavra é sempre de Jesus. Não importa o que disserem para você. Se de repente chegou um médico para você e falou assim, não tem mais jeito para você. Essa doença é incurável. A última palavra é de Jesus, não é do médico. Chegou alguém para você e falou, esse pecado que você fez, isso aí não tem mais jeito, não tem solução. Não importa. A última palavra é sempre de Jesus. Foi isso que fizeram com essa mulher. Acusaram ela, mostraram o tamanho do pecado dela, mas a última palavra foi de Jesus. E a palavra de Jesus, uma outra coisa que a gente aprende,
é que Jesus sempre revela o nosso pecado, não para nos acusar, mas porque o pecado revelado ele é tratado. Sempre faz isso. Sabe essa expressão quando Jesus vai e escreve com o dedo no chão? Tem 3 explicações que eu ouvi. Eu vou compartilhar com vocês. A primeira, e é engraçado, irmãos, assim, as 3 explicações apontam para um lugar, sabe para onde? Para o pecado. As 3. A primeira explicação que eu ouvi sobre isso é alguém falando que lá no Antigo Testamento tem uma passagem que mostra quando Deus escreveu com o dedo no chão. E aí essa pessoa falou assim, a única vez que apareceu Deus escrevendo com o dedo no chão, uma passagem na Bíblia, falava que ele escreveu o pecado do povo. Então teve um pregador que eu já vi falando isso, que o que Jesus escreveu ali era o pecado. É lógico que a gente não sabe, irmãos, a gente não sabe. Mas se for essa passagem, se realmente ele escreveu o pecado, então apontou para o pecado. Aí tem uma outra explicação que eu ouvi do Augusto Cury, uma explicação na área da psicologia. Ele diz que na nossa mente nós temos 2 compartimentos. O primeiro é o consciente, uma linhazinha que divide, essa linhazinha se chama subconsciente, e embaixo que se chama inconsciente. O Augusto Cury fala que de vez em quando a linhazinha que divide o consciente do inconsciente, ela afina. E ela só afina quando você é surpreendido por alguma coisa. E ele fala que ali naquela passagem, quando Jesus ele vai escrever com o dedo na terra, ele surpreende as pessoas, porque você poderia esperar qualquer coisa, menos que o cara vai escrever com o dedo no momento de tão tensão como era aquela. E aí, quando Jesus vai escrever com o dedo, Jesus faz com que essa linhazinha chamada de subconsciente afine. E aquilo que estava no consciente deles, que era tacar a pedra, passasse para o inconsciente. E o que estava no inconsciente passaria para o consciente. Essa é a explicação dele, de que ele falou assim, que Jesus depois autorizou a tacar a pedra. Só que agora eles teriam que pensar antes de fazer. E se eles pensassem, eles iam pensar aonde? Eles tinham pecado. Então eles não poderiam tacar. Essa é a segunda explicação. E a terceira, que eu creio que é a mais correta, é a mais bíblica delas, é o que fala na lei. A lei de Moisés dizia que somente, quando ele fala assim, atire a primeira pedra. Então ele falava assim, a lei dizia que somente as testemunhas oculares, aqueles que viram uma mulher adulterando, é que poderiam atacar a primeira pedra. Então ninguém vê uma mulher adulterando em 50, né, irmãos? É uns 4, 5. Né? E aí eu fico pensando na cena. Aquela multidão aqui, todo mundo com pedra na mão, e aí de repente você olha para o lado e tem os 5 que são a testemunha ocular. Quando Jesus fala isso, ele fala assim, ele olha para os 5 e fala, então tá, vocês aí que não tem pecado, né, os 5, testemunho ocular, podem tirar a primeira pedra. Agora você fica olhando para os 5 aqui, todo mundo olhando para eles. Com certeza, numa cidade pequena, todo mundo tem relacionamento. Primeiro, todo mundo tem pecado. Né? Agora eu fico imaginando se um deles aqui tinha um problema com o padeiro. Puxa, eu tenho um problema com o padeiro lá do outro lado. A gente teve uma discussão essa semana. Se eu tacar a pedra, o padeiro vai me dedurar e ele está com a pedra em mim também. Porque a lei dizia que se você tacar a pedra injustamente, você também era apedrejado. Aí deixava para o outro. Né? O outro, poxa vida, eu tenho pecado, né? Não posso tacar e tal. Só 4, 5 jogaram a pedra no chão. Quando eles jogaram, o resto não poderia atacar, porque as testemunhas oculares não atacaram. E o que eu aprendo com isso? Que quando Jesus ele entra na nossa vida, ele sempre revela o nosso pecado. Não para nos condenar, para dizer, olha o que você fez, vou te condenar por causa disso. Não. Jesus revela o nosso pecado para ser tratado. Porque Jesus quer ter esse relacionamento com a gente, esse encontro com a gente. E aí, o verso 9 ao 11, para encerrar, irmãos, diz assim, quando ouviram isso, eles foram se retirando um a um, a começar pelos mais velhos, até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar onde estavam. Jesus endireitou-se e disse, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Disse Jesus, eu também não te condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. E aqui, para encerrar, mais 2 lições. A primeira é que Jesus nunca nos abandona. Nunca. Sabe, quando você olha para esse texto, você vê que os religiosos abandonaram a mulher. Depois que eles jogaram a pedra, foram jogando, foram embora. Você vê que as testemunhas oculares abandonaram Jesus, abandonaram essa mulher. Você vê que
A multidão que estava ali abandonou também, todo mundo embora. E diz o texto que Jesus ficou sozinho com a mulher. Não sei se até os discípulos não abandonaram. Mas Jesus não abandonou. Jesus não abandonou. Isso nos ensina que não importa a situação que nós vivamos. Se de repente você estiver lá no meio do pecado, Jesus não te abandonou. Ele quer que você mude, mas Ele está esperando você mudar. Porque esse é o nosso Deus. O próprio Jesus se entregou por nós, como a gente viu no teatro. O próprio Deus entregou o seu Filho por nós. Porque Ele não nos abandona. Jesus nunca te abandona nos momentos de tribulação, nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza. Porque Jesus te ama e Jesus te ama. Esse é o amor tão grande que Deus tem por nós. E a segunda lição é que Jesus, Ele é a testemunha ocular das nossas vidas. Sabe a questão da testemunha ocular? Jesus é a testemunha ocular da minha vida e da sua vida. Tem uma história, irmãos, que diz na Bíblia que quando Jesus estava pegando os seus discípulos, juntando, Ele chama Natanael. E diz que Ele revela que tinha visto Natanael debaixo da figueira. Olha lá o que o texto fala. Fala bem assim, ó. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Felipe te chamasse, te vi quando estavas debaixo da figueira. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E essa história aqui de Jesus chamando Natanael, ele ficou tão surpreendido quando Jesus fala para ele: olha, eu te vi debaixo da figueira. Tem um comentário que diz o seguinte: ele fala que Natanael tinha aproximadamente a mesma idade de Jesus. Quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças. Então muitas crianças morreram. E aí o que aquelas mães que queriam salvar os seus filhos, elas fizeram? Elas pegaram os seus filhos, levavam para o deserto, e lá tinha figueira bem grande, que tinha sombra o dia todo. E elas deixavam os seus filhos, os bebezinhos lá, durante o dia. E daí elas iam para casa. Quando os soldados chegavam para matar as crianças, muitas delas não tinham ninguém, eles não tinham que matar. Mas a mãe sabia que o filho estava lá. E aí, quando chegava a noite, ela ia lá para alimentar ele. E diz esse comentário que eu vi, que Natanael era uma dessas pessoas, sabe? Que ficou o dia todo debaixo da figueira, naquele calorzão, mas ali ele era salvo, ele era protegido. Por isso que ele estava vivo, né? Por isso que impactou quando Jesus falou: olha, eu te vi debaixo da figueira, ou seja, eu fui o testemunho ocular da sua vida, quando você ainda era um bebezinho, quando você ia morrer. Mas eu fui um testemunho, eu estava lá com você, estava vendo. Na minha vida mesmo eu posso dizer isso, eu creio grandemente nisso. Teve várias situações que eu poderia não ter nascido, eu poderia ter acontecido algumas coisas. Uma das situações foi quando a minha mãe, ela tomou 7 comprimidos de aborto. Ela estava grávida e ela tomou 7 comprimidos, que era certeza de aborto. Não aconteceu nada. E eu nasci bem, graças a Deus. E eu creio realmente que Jesus era a testemunha ocular da minha vida naquele momento lá. Porque se Jesus não for, eu não creio em coincidência. Eu creio em cristocidência, que é Jesus estando presente na nossa vida em todo o tempo. E Jesus, ele era a testemunha ocular da vida dessa mulher também. Enquanto Jesus estava lá orando, ele estava vendo o pecado dela lá embaixo. Ela estava fazendo pecado e ele estava lá. Então quando Jesus fala assim, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Ele está falando assim, eu posso te condenar, sabe por quê? Porque as pessoas não puderam tacar pedra na mulher porque elas tinham pecado, apesar de ser testemunho ocular. Mas Jesus não. Jesus era testemunho ocular daquilo que a mulher fez e Jesus não tinha pecado. Ou seja, ele era o único que podia tacar pedra nela. Porque a lei, era a lei. Implantada pelo próprio Deus. Era a lei. Lei de Moisés. Então Jesus podia tacar pedra. Mas ele não tacou. E isso nos ensina, irmãos, que Jesus está presente. Por isso que eu queria dizer para vocês aqui, que se você está agradando a Deus, num relacionamento com Ele, entrando nesse jardim, Deus está muito feliz. Se você está, de repente, se relacionando com o pecado, Deus não está feliz, mas Ele está lá com você, Jesus está lá com você. Até quando você fala assim, olha para um lado, olha para o outro, agora eu vou fazer de errado, porque não tem ninguém aqui. Enquanto você estiver fazendo algo errado, Jesus está ali. Ele é testemunho ocular da sua vida. Testemunho ocular. Vou encerrar agora, só colocar um vídeo antes da gente orar. Pode colocar?
tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fazendo chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você for, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão, mas a... Pode deixar, tudo bem. Esse vídeo que eu ia colocar, ele mostra Jesus caminhando com a gente em todo o tempo. Então ele mostra, parece um caminhão de lixo lá, o lixeiro jogando lá e Jesus correndo do lado dele, jogando também. Aí parece uma criancinha andando de skate, Jesus está lá andando de skate também. Parece um menino triste na sala de aula, Jesus está lá com ele. Parece uma mulher num parto para ganhar o seu filho, e Jesus está lá com ele, vibrando junto com o pai, torcendo, porque Jesus está sempre presente do nosso lado, sempre presente. Então eu queria que você, espero que Deus tenha falado no teu coração com essa mensagem e com esse compromisso de nós termos um relacionamento com Deus, da gente entrar nesse jardim de Deus todo dia, buscar Deus todo dia como algo prazeroso, não como algo pesado, mas como algo prazeroso. Queria que você fechasse os seus olhos e a gente vai estar falando mais algumas coisinhas e a gente vai estar orando. Versículo 1 ao versículo 2, ele mostrou para a gente que Jesus ensina que nós devemos ter um relacionamento gostoso com o Pai através da oração. Versículo 3 ao 5, ele nos ensina sobre um relacionamento de pecado que essa mulher teve. E o quanto o pecado cega a nossa visão, o pecado nos afasta da presença do Pai. E o pecado leva à morte. Versículo 6 ao 8, ele nos ensina que Jesus, ele mostrou para a gente como ser um provedor, como ser uma pessoa que provê ajuda na vida das outras pessoas, em vez de ser apenas um consumidor. E o versículo 9, ele mostra que Jesus nunca te abandona. Todos podem te abandonar, mas Jesus nunca vai te abandonar. E o versículo 10 diz que Jesus é a testemunha ocular da nossa vida, ou seja, Ele está sempre com você o tempo todo que você precisar. Então eu queria que você pensasse nisso. E que tem uma história que diz que um missionário, ele era criança, e aí ele olhou sua mãe estava fazendo um bordado. E aí ele foi para sua mãe e falou: mãe, você está fazendo esse bordado? E que negócio feio que a senhora está fazendo. E aí ela pegou ele, com calma, colocou no colo, e estendeu o bordado nos seus joelhos, e fez ele olhar de cima. E ele olhou de cima e viu aquele bordado, coisa mais linda, tudo encaixadinho. E muitas vezes, irmãos, a nossa vida é assim também. Às vezes a nossa vida parece que é uma bagunça, tudo desarrumado. Mas quando Jesus entra na nossa vida, como entrou na vida dessa mulher, quando Jesus entra na nossa vida, a gente passa a olhar da perspectiva de Deus, da perspectiva de cima. Deus está fazendo um lindo bordado para a nossa vida. E Deus usa situações ruins, difíceis, para transformar a nossa vida, para mudar a nossa vida. Queria dizer para você que se você pedir uma casa para Deus, Deus pode te dar. Mas que diferença essa casa vai fazer daqui 100 anos? Nenhuma. Se você pedir um carro para Deus, Deus pode te dar. Mas que diferença vai fazer daqui 100 anos? Também nenhuma. Se você pedir 100 mil reais para Deus, que diferença isso vai fazer daqui 100 anos para você? Nenhuma. Então, irmãos, o desafio que fica para mim e para você é a gente buscar coisas eternas. Coisas que agradam a Deus. E que a nossa vida possa ser uma vida como foi a vida de José. Uma vida de alguém que sabe governar em momentos de crise. Que sabe enfrentar
nos momentos de crise, que nós possamos glorificar a Deus nos momentos de crise. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que, Deus, nos ensina tantas coisas. Nós Te louvamos pela Tua palavra. Te louvamos, Deus, porque o Senhor é um Deus que se preocupa conosco, Deus. Um Deus que chegou ao ponto de dar o Seu Filho, o Seu único Filho, numa cruz, por causa de mim, por causa de cada um aqui. Ó Deus, e o Senhor entregou o Seu Filho por causa do pecado. O pecado faz separação entre nós e o Senhor. Mas hoje nós temos esse livre acesso, Deus, no Teu coração. Porque quando nós entramos no Teu jardim de novo, quando nós falamos que agora o tempo é do Senhor, quando nós tiramos 15 minutos, meia hora, 1 hora ou mais para estar na Tua presença, o Senhor fala conosco face a face, e nós Te louvamos por isso, Pai. Te louvamos porque o nosso espírito é cheio, a nossa vida é cheia de alegria, e não tem como alguém ser um crente e não vibrar de alegria, Deus. Crente não pode andar cabisbaixo, andar triste, andar murmurando, Deus, porque a Tua palavra é uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação. Ó Deus, é isso que a gente vê, que essa mulher tinha a morte certa, Deus, mas alguém ali teve a ideia de, em vez de levar essa mulher para a morte certa, para os portões da cidade e apedrejá-la, alguém teve a ideia de levar até Jesus. E quando levaram essa pessoa para Jesus, a gente vê que ali houve salvação, ali houve cura, houve avivamento, ali houve transformação. Então, Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente nas nossas vidas. Nós Te louvamos, Senhor, por tudo isso, porque grande é o Seu nome, Pai, muito digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós oramos e pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos falando durante este dia, durante o culto da noite. Ó Pai, que o Senhor continue nos falando, Senhor, e mexendo com a gente, Pai. Pois nós fazemos tudo isso para glorificar o Teu nome, Deus, e é no Teu nome também que nós oramos e Te louvamos, Pai.